Estamos ao vivo. Pois é, nós estamos ao vivo com você que está acompanhando o Batata Quente, o programa das multidões de pessoas que não são tão multidões assim, porque são interessadas particularmente em temas muito específicos que fazem parte desse universo do Focus Brasil, que está sempre preocupado em levar a nossa tribo, que é hoje em dia enorme no mundo inteiro, temas que interessam muito, temas de agora. E hoje o assunto aliás, como o Mário Macuda, que está aqui conosco, falou na abertura da chamada, será que não é um vírus muito pior que o corona? Parece exagero, né? Talvez até tenha sido. Mas o fake news, as notícias falsas, disseminadas da forma como elas estão sendo, estão matando gente, estão causando crises, estão provocando conflitos entre países, e a gente não sabe onde isso vai parar. As fake news têm uma origem, e eu vou contar para vocês já já qual é. Mas antes disso, eu quero apresentar os convidados especiais que estão conosco essa noite. Gente que muitos de vocês já conhecem e sabem, que entendem muito do que vai se falar aqui hoje. Ao meu lado aqui está a Silvana Mandelli, que é uma profissional da área de marketing, de turismo, de relações públicas, com uma enorme experiência de anos dedicada ao campo das companhias aéreas, e também, logo em seguida, depois que ela se aposentou, ela criou um blog, a blogueira, onde ela pode canalizar uma das características mais fortes da personalidade dela, que é ter opiniões fortes, opiniões intensas, que já fizeram sucesso 4 anos atrás num programa chamado Pink Floyd. Não é isso, Silvana? Boa noite, verdade. Silvana. Foi muito legal. Boa noite para todo mundo. É um prazer participar desse grupo, já que todos estamos quarentenados, obedecendo às determinações da Organização Mundial de Saúde. Beleza, nós estamos aqui. Você disse que está 60 e quantos dias? Não, eu estou completando 60 dias. 60 dias de quarentena. Eu tenho 48. E você, Mário Macuda, de lá do Japão, quanto tempo está na quarentena? Já 45 dias também. Para você que está acompanhando ao vivo Batata Quente, Mário Macuda é um produtor de eventos, diretor, criador, publisher, e é o diretor do Focus Brasil do Japão há 4 anos, embora ele já tenha um envolvimento com o evento há 10 anos. Ele tem também a sua empresa, a Promotion Brasil, que é especializada em promover palestras, workshops, eventos no Japão, onde vive uma comunidade brasileira, hoje em torno de 200 mil pessoas, e mais que já teve 300 mil, mas só que o Japão tem um efeito sanfona, quando tem um terremoto muito grande, muita gente volta, aí o problema econômico do Brasil faz todo mundo voltar para o Japão, e vai e volta. Mário Macuda, bom dia, Japão, boa noite para o pessoal aqui. Olá, Carlos, bom dia, Silvana, Beto também, Ariadne foi ali e volta já. Já volta, né? Prazer, tá? Primeiramente, Carlos, eu quero dar parabéns aí à Focus Brasil Foundation, porque nesse período que a gente está todo mundo em casa aí, o Focus tem se reinventado, né? A primeira iniciativa foi os TBTs, que estão sendo sensacionais, maravilhosos, relembrando esses 23 anos de Focus Brasil. Acredito que está sendo esse momento épico para o Focus Brasil, e agora também com o Batata Quente. Então, ou seja, a gente está em quarentena, mas a gente não para, o Focus Brasil não para, ou seja, né? Não para porque a gente tem 2 coisas, né, Macuda? Primeiro, uma multidão de gente que nos segue, sim, graças a Deus. É uma multidão, inclusive, que é um pouquinho mais idosa, assim, não é tanta gente jovem assim, gostaria até que fosse mais gente jovem, mas pela gama de assuntos que a gente trata, pelo tipo de coisa que a gente faz, a gente atrai um público de acima de 35 anos, e a cobrança por esse tipo de conteúdo que a gente oferece é muito grande. Quem for acompanhando o que vai acontecer com o Focus esse ano, eu acho que a gente tem tudo para sair dessa crise com o Focus muito fortalecido, porque desde o primeiro dia a gente está trabalhando num processo que eu tenho certeza nossa audiência vai gostar. Lá, quem chegou aí agora, bonita como nunca, é Ariadne Woodbridge, o nome mais bonito desse painel, né? Um nome assim nobre. Obrigada. Ariadne Woodbridge. Ariadne é jornalista, publicitária, produtora de eventos, é hoje uma das coordenadoras do Focus Brasil em Los Angeles, e é a moça que na chamada falou que
quem espalha notícia falsa é cúmplice. cúmplice. Boa noite, Obrigada. Ariadne. Boa noite, obrigada. Boa tarde, pessoal aqui do West Coast aqui dos Estados Unidos, pessoal do Brasil também. Boa tarde, boa noite, convidados. Bom dia, Makuda. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado a você por estar aqui. E last but not least, least but not last, vocês entenderam, é um prazer muito, muito grande receber um jornalista que tem uma história muito consistente e muito séria dentro da comunidade brasileira, não apenas dando as notícias, mas prestando serviço e insistindo no modelo que acabou se tornando um modelo de sucesso, que é o modelo de rádio, que hoje tem grande representatividade no estado de Massachusetts e começa a exportar esse modelo para outros lugares. Beto Moraes, muito obrigado por estar aqui. Boa noite. Obrigado a você pelo convite. É uma honra muito grande conversar com todos vocês, bater um papo. Eu não estou tão quarentenado como vocês. Eu estou semi-quarentenado, por isso que eu tenho que sair fazer uma matéria ou outra, mas com medo, viu? Eu saio, mas eu saio com medo. Mas o medo é amigo, o medo é amigo. Medo não faz mal a ninguém, porque seguro morreu de velho e prevenido está vivo até hoje, entendeu? Mas eu estou botando na minha cabeça, porque quem tem medo do mar não morre afogado. Não morre afogado. Mas você está ajustando sua quarentena ao que é possível pela natureza do seu trabalho, né? Exato. Bom, então vamos falar do assunto de hoje, gente, que é um assunto dramático. As pessoas têm uma tendência a levar essa coisa de fake news como brincadeira, como pilhéria. Silvana agora deu uma sumidinha aí, mas já ela vai aparecer, não é isso? Mas o fake news é uma coisa tremendamente séria e não é exagero dizer, como Mário Makuda bem falou na chamada, de que talvez seja um vírus pior do que o corona. Porque o fake news dissimula medo, dissimula desinformação, dissimula, por a coisa que muitos consideram que é o marco zero do que seria o fake news. Na noite de 30 de outubro de 1938, o então jovem ator e produtor Orson Welles, que viria a ser um dos luminares de Hollywood, dirigindo o filme que muita gente considera o melhor filme da história do cinema, que é Cidadão Kane. Quem não viu, procure ver, Cidadão Kane, de Orson Welles. E ele era, dessa época, trabalhava numa rádio em Newark, New Jersey, onde tem uma grande comunidade brasileira atualmente, e radiou um radioteatro à noite que simulava, como se fosse verdade, como se fosse notícia verdadeira, a invasão da cidade de Newark por marcianos. O realismo da narrativa, dos efeitos, a capacidade dramática de Orson Welles narrando os efeitos que os marcianos estavam causando na cidade fez com que milhares de pessoas saíssem gritando pelas ruas, apavoradas. Gente foi atropelada, gente foi morta, gente foi pisoteada. E ele só não foi processado porque realmente havia um avisozinho lá no começo do programa que aquilo ali era uma ficção. Mas ninguém prestava atenção, nem presta atenção a essas coisas. Como aqueles avisos do filme. Qualquer semelhança entre personagens vivos ou mortos é mera coincidência. Ninguém presta atenção a isso. Até porque isso até acaba tirando a ilusão. Então, esse episódio serve para ilustrar claramente como uma notícia falsa pode causar mal. O que é que você pensa do que está acontecendo com relação a fake news, Beto Moraes? Olha só, Carlos, eu acho que a gente vive hoje um momento... Fake news sempre existiu. Você sabe que o nome fake news foi criado há pouco tempo, foi batizado pelo Trump, mas a gente tem um problema que, quando ela surge, ela trabalha com um texto muito mais emocional e toca muitas pessoas. Hoje a gente tem essa velocidade muito grande da internet que faz as pessoas lerem e, com justamente o texto emocional, permite que elas consigam aceitar aquilo com mais facilidade do que o texto jornalístico. Então, nós que somos jornalistas, a gente consegue identificar quando é uma fake news. Agora, para o leitor comum, é muito difícil, porque ele, na verdade, está imbuído de aceitar o que vem. Só que quem cria fake news, ela não tem intenção de tornar aquilo verdade. Na verdade, quer criar uma dúvida sobre outro fato. Então, quando ele cria a dúvida sobre outro fato,
você desmoraliza algum veículo de comunicação, cria uma dúvida e, obviamente, você cria um rio que só corre para o mar muito perigoso. A fake news tem injetado em todas as populações, sobretudo no Brasil e aqui nos Estados Unidos, da política, problemas seríssimos. As pessoas consomem ideias erradas, consomem fatos errados. Não à toa, o Brasil tem uma comissão hoje de inquérito, uma CPI sobre fake news, envolvendo o filho do presidente lá, sendo... Ele é acusado de comandar uma operação. A gente não sabe se é verdade ou mentira, mas o fato concreto é que ele está no centro dessa coisa, né? Mas uma coisa, desculpe, sem querer lhe interrompendo, uma coisa que me chama muita atenção, foi bom que a Silvana voltou, porque essa era para ela. Essa é para você, Silvana. Pô, mas a tecnologia não está colaborando comigo. Então vamos aproveitar que você está aí, porque agora lá vai o petardo. Uma coisa que me surpreendeu é o seguinte: eu achava, na minha vã inocência, que as pessoas mais vulneráveis a fake news fossem as pessoas mais simples. Ledo e Ivo engano. Silvana. Ledo engano. Eu mesma fui uma pessoa que, no início, dependendo do emocional, quando entrava alguma coisa que, nossa, batia com a minha crença, aquilo batia e eu já rebatia, porque eu sou muito reativa. Então, você compartilhava imediatamente? Eu compartilhei, acho que umas 2 vezes uma fake news e me senti muito mal depois que eu descobri que não era verdade aquilo, porque fechava com uma crença minha no momento. E aí eu comecei a tentar detectar o que era verdade, o que era mentira. Pô, mas isso dá um trabalho do caramba, né? Porque eles estão ficando profissionais, com logos, com cores que confundem. Eu acho terrível isso. Terrível. A incapacidade gerada pelo esse começo de explosão das redes sociais e da mídia digital, a incapacidade de ir fundo e punir a origem das fake news também contribuiu muito para isso, não é, Ariadne? Claro, porque a gente não tem como, até agora, a gente não tem como chegar na real fonte, né, de disseminação da notícia. Então, a punição fica cada vez mais longe. Mas lembrando, como a gente fez a chamada, que disseminar notícia falsa também pode te enquadrar aí dentro da legislação sobre não pode falar, crime, porque ela está do lado de Silvana, ela está querendo acalmar, não. Você pode dizer, Silvana, sem querer, você foi cúmplice, Silvana. Tem que ter muito cuidado, entendeu? Porque existem aí, eu não sou advogada, é claro, né? Mas a gente sabe que atualmente a gente pode ser enquadrado aí por denunciação caluniosa, porque você está corroborando, né, com uma notícia sobre alguma pessoa, sobre alguma situação que não é verdade, ou então induzindo as outras pessoas a entender alguma coisa que é mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, Carlos, tenho uma experiência recente, até mesmo política, né, do nosso país, que eu também coloquei. E é muito raro eu colocar alguma coisa política ou de futebol, de religião no meu Facebook, porque eu trabalho com imagem, eu sei o desgaste que uma colocação errada pode interferir na vida de uma pessoa, de um profissional, de uma empresa. Então, partindo desse princípio que a gente tem que cuidar da nossa reputação também, né, da nossa vida pessoal, eu já sei que não é qualquer coisa que eu vou colocar. Porém, aquela notícia, que eu não vou dizer qual é aqui, senão pode gerar mais problema, me transtornou de uma maneira tão grande, me revoltou e eu coloquei. E aí, até porque veio de uma grande emissora de TV aqui dos Estados Unidos falando do Brasil, que foi o que mais me chocou depois. Foram 2 choques. A notícia, e o 2, saber que era uma agora tem que falar a notícia. Ficar fazendo mistério aí não vale. Não, vamos fazer o seguinte. Eu também acho que você devia dizer qual é a notícia. Eu acho que Silvana está certa. E você não pode sair acusando as pessoas de serem cúmplices e não dizer a notícia. Tá bom, porque a Silvana me pediu para falar, então. Eu fiquei tão indignada quando houve aqueles rumores de que nosso presidente Bolsonaro
tinha contraído o vírus, o filho dele tinha confirmado na Fox News, e 2 horas depois ele desconfirmou aquilo. Então, quer dizer, em 2 horas a Fox News colocou, e outras emissoras publicaram a notícia de que o nosso presidente estava contaminado com o coronavírus, e 2 horas depois aquilo não era fake news. Foram 2 revoltas, né? Uma, porque ele estava tecnicamente atenção. Mas será que era fake news? Exatamente. Calma, que nós estamos... Será que era fake news? Estão verificando. Dizem que enquanto os exames não forem revelados, paira essa dúvida no ar. Mas eu acho que se enquadra na questão de fake news, como a Ariadne falou, porque a notícia foi dada como verdadeira. Sim, foi dada como verdadeira. E depois a própria Fox desmentiu. Então, se a própria Fox desmentiu, ela admitiu que ela não tinha elementos para consubstanciar a verdade. Então, ela se apressou em dar uma notícia. É aquela coisa do furo, a paranoia do jornalista que morre pelo furo, né? Mas tem um detalhe nesse ponto aí, que a fonte era muito próxima ao presidente, que era o filho dele. Eu não sou defensor da Fox em absolutamente nada, mas eu acho que a fonte, ele sendo filho dele... Você acha que a Fox foi induzida ao erro? Eu acho que sim. Provavelmente, porque daí intencionalmente? Não, eu acho que ela não foi induzida ao erro. Na verdade, eu acho que... Eu falo assim, a fonte passou a notícia para a Fox na intenção de criar confusão? Não, eu acho que a fonte passou para a Fox na intenção de chamar para ele a necessidade de ser uma fonte real de notícia aqui para algum jornalista. Tudo que o presidente fez até agora é tentar ter sido fonte desde o primeiro dia que ele pisou aqui. Desde o dia que ele falou, por exemplo, que os imigrantes eram uma vergonha, ele sempre tentou ser uma fonte para a imprensa americana. O problema é que ele tem do outro lado, porque eu não sei se ele é o 01, 02, 03 ou 04, mas ele tem do outro lado o general que diz que não pode, o capitão falando não pode, e muda. E essa inversão da história, você vê, toda hora se contradiz algum jornalista. Então, você falou bem, enquanto não se mostrar a prova concreta, se teve ou não teve o coronavírus, é uma repetição da data de nascimento, do certificado de nascimento de Obama. Mas a ponta esquerda está lá, eu sei, porque ele já me disse, que ele tem histórias escabrosas para contar de como fake news tem causado tragédias às pessoas. Não é, Mário Macuda? Sim. Bom, só de início, né, complementando tudo que os nossos amigos aqui falaram, hoje o fake news, na verdade, ele está institucionalizado, né? Existe, como se diz, as mídias já que produzem esses conteúdos já profissionalmente mesmo, né? E também já existe vários sites, vários mecanismos para tentar identificar esses fake news, né? Tem aquele site boatos.org, eu acho que chama, né? E tem aos fatos também, que eles tentam buscar as fontes, as origens desse fake news, porque hoje é comprovado numa pesquisa que mais de 1/4 da população mundial não sabe nem o que significa fake news. Então, muitas pessoas acabam acreditando. Não sabe como distinguir de jeito nenhum. Eu acho que esse dado até é muito otimista. Eu diria que muito mais da metade da população... O que é que a gente tem visto no panorama da mídia atualmente, no coronavírus e na quarentena e no distanciamento social e tal, é o enorme distanciamento que as grandes massas têm da mídia jornalística. A mídia de entretenimento ocupou tanto espaço no pouco tempo que as pessoas têm de vida para se divertir ou se distrair, as pessoas não se informam. Quer dizer, eu falo as pessoas, eu falo uma massa de 60%, 70%. Não falo 30%, que é muita gente, 30%. Sim. Mas o apego à informação, o interesse em se informar é hoje extremamente menor do que o interesse em se divertir. Exatamente. A mídia virou entretenimento. A Sim. gente sabe disso. Até a maneira de dar as notícias, que antes esse tipo de jornalismo mais sensacionalista era visto como imprensa marrom, era visto como espreme e sai sangue, não existe mais essa distinção. A única diferença é que, numa emissora
de alto nível como a CNN espreme e sai sangue em 5G, em 3D, com efeito. Na emissora que criaram para tal como a OAN, não sei o quê, ele já não tem tanto recurso, já é na base da retórica, já é na base do escândalo, do grito, mas isso me chamou muita atenção nesses últimos 15 anos e me decepciona muito, porque eu sou da antiga mesmo, não tem como eu, por mais moderninho que eu seja, eu tenho 65 anos de idade, sou jornalista há quase 50 anos, 48. Então, me choca essa descaracterização completa da função jornalística de informar. O que vocês pensam disso? O que você pensa disso, Beto? Você discorda? Você discorda de mim, se quiser, aí, pelo amor de Deus. Eu posso estar totalmente errado. Não, eu discordo em parte, mas não discordo totalmente, não, jamais. Eu acho que a gente entrou num momento muito complicado. Até há pouco tempo atrás, o Humberto Eco era considerado o papa da comunicação. Ele morreu, mas ele deixou uma frase que eu acho que simboliza muito o que a gente vive hoje, né? Que a internet deu voz aos idiotas. Então, o que acontece? A gente vive hoje um momento que é complicado. A pessoa vê numa rede social, ela não lê, ela lê a manchete e ela quer identificar absolutamente tudo. E, a partir dali, sabe aquela brincadeira de criança, de telefone, que você fala uma coisa aqui, quando chega lá no final é outra? Hoje a gente vive isso. A internet provocou isso de uma forma mundial. Você pega bilhões de pessoas que compartilham uma mesma notícia de uma forma errada. Começa certo aqui de quem postou e, quando chega lá no final, é totalmente equivocada. Quando surgiu o jornalismo, uma das hipóteses de como surgiu o jornalismo, quando o soldado grego volta da guerra e conta a notícia da vitória, ali já tinha fake news, porque ele trouxe uma mentira, porque ele queria falar que o general tinha morrido, porque ele assumiu o exército. E quando o general volta, não assume mais, porque ele já tomou conta do exército. Então, ali já tinha uma fake news plantada. A gente já começou o jornalismo criando a fake news. Depois a gente vem, nós brasileiros, então, que vivemos, eu e você, Carlos, que vivemos a ditadura, que vimos a ditadura, quantas fake news não tinha? Não tinha fake news. Mas ali você tinha uma justificativa institucional, né? Quer dizer, a fake news era criada para maquiar uma situação de censura. Né? Exatamente. E aí o que acontece? Quando a gente conhece a liberdade, conhece a democracia, a liberdade de imprensa, você vê jornalista apanhando no meio da rua, voltando a apanhar em qualquer situação. Ontem o fotógrafo do Estadão apanhou na frente do Palácio do Planalto. Mas o problema também o que eu tenho sentido é que nós não temos mais um jornalismo em que tu possa também confiar, porque é super tendencioso. Cada emissora tem um foco. Tem um partido. Mas eu não acho que a gente só pode olhar o lado da mídia, não. Eu acho que a gente tem que olhar o lado de quem consome a mídia também. Eu acho que as pessoas não têm o preparo hoje em dia para analisar os dois fatos. Né? Então, quer dizer, quando você tem de um lado uma tendência do outro outra tendência, você sabe que existem dois polares e que você faz a sua opinião analisando os dois lados, é uma coisa. Agora, quem não tem essa informação, como a gente estava falando anteriormente, não tem essa educação de investigar, de procurar saber o que pode ser mentira, o que pode ser verdade, é diferente. Eu acho que esse é um grande problema que faz parte também da natureza humana, não somente da forma como a mídia atual leva a condução da propagação de notícias, sejam elas falsas ou não. Mas, na verdade, tu precisa ter um parâmetro para saber onde tu vai buscar. Vou te dar um exemplo. Com esse negócio da pandemia, saiu uma notícia que parecia ser super confiável e parecia ter sentido, de que se tu tomasse limão e não sei, misturado com café, com aspirina, com não sei o quê, isso melhoraria a condição. Aí aquilo é tudo super bem escrito, parece uma pessoa assim super de bom coração que está divulgando para que todo mundo saiba isso. Então precisa ter, como a Globo tem feito, que eu acho legal, o que é verdade e o que não é. O UOL tem feito isso também, o UOL tem feito muito bem isso. Corre atrás. Mas espera aí que já está chegando pergunta aqui, as perguntas são dirigidas às pessoas. Chegou uma pergunta para você, Makuda. O Harry, não sei se esse nome é verdadeiro ou é fake news,
diz que esteve recentemente no Japão, no aeroporto de Narita, desculpe, e presenciou que muitas informações que se comentavam eram fake news a respeito do corona lá no Japão. Na verdade, houve bastante problemas, porque as informações estavam muito mal informadas, né? E todo aquele rolo das companhias aéreas cancelando voos, aeroporto fechado, lockdown, toda aquela notícia. Então, gerou muita polêmica, gerou muitos problemas, e realmente teve brasileiros que vinham do Brasil não tinham problemas, mas passavam por alguns exames, mas tinham brasileiros que vinham de outros países que ficavam em quarentena ou não entravam aqui, porque o Japão tinha proibido a entrada de pessoas de determinados países. Então, gerou uma onda de fake news muito grande dentro da comunidade brasileira, e isso causou um certo pânico. Então, o consulado e a embaixada tiveram que intervir junto ao Ministério das Relações Exteriores para esclarecer, né, toda essa história perante a comunidade brasileira, para acalmar um pouco a comunidade brasileira, porque realmente foi bem assim, conturbado esse período aqui que nós passamos de março. E é importante, Makuda, a gente falar, porque a gente conhece bem o Japão, você vive lá há 17, 18 anos, não é isso? 30 anos, desculpe. 30, imagina, 30 anos. Eu vou muito ao Japão. Mas eu pensei que tu nem tinha 30. Ele tem essa sorte aí, esse estilo me engana que eu gosto, tudo bem, tá beleza. Ele parece garotão mesmo. Mas é. É importante dizer isso, aproveitar que esse programa é Focus Brasil e lembrar que a comunidade brasileira do Japão é uma comunidade muito sofrida. Muito mais sofrida do que as outras comunidades brasileiras do mundo, porque, além de todos os problemas que o imigrante tem, o imigrante brasileiro do Japão sofre de depressão, sofre de rejeição, sofre uma série de coisas. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas só para explicar que fake news do Japão para brasileiro ainda é um problema maior do que em outros lugares, porque já existe a tendência de achar que aquilo é verdade mesmo e tal, e tal, e tal. Agora veio para você, Ariadne, e é da Gisele Ambrosio, que diz o seguinte: eu sempre me questiono se essas fake news são feitas por maldade ou simplesmente falta de informação. Pelos dois, né? Eu acho que eu acredito muito, como eu falei anteriormente, que o ser humano tem essa tendência, né, a acreditar, a disseminar aquilo que ele também acredita, né? Então, quando ele vê uma coisa que confirma o que ele já acredita, ele vai lá e dissemina, né? Faz parte da natureza dele, da maioria das pessoas, pelo menos. E agora, maldade e falta de informação são as duas, porque as pessoas que não têm a capacidade intelectual para discernir uma coisa que é verdade de uma fake news, elas vão passar adiante, né? E tem aquelas pessoas que querem manipular os outros mesmos, né? Então, eu acho que existem as duas vertentes aí para disseminar as fake news. Olha só a pergunta que o Heraldo Manes de Orlando mandou para Beto Moraes. Te preparem, Beto. Uma universidade de Barcelona pesquisou que a endorfina, essa substância, né, tem a mesma potencialidade em estimular o cérebro de um internauta quando este usuário das redes sociais surfa e compartilha uma notícia sensacionalista, ele tem a mesma sensação, a mesma excitação que quando ele visita um site pornô. Você acha que isso é fake ou é fato? Eu não sei dizer se é fake. Eu não sei dizer se é fake ou se é fato. Pobre, né? Mas uma coisa eu diria de cara, né? Porque notícia é como água, tem que saber a fonte para não tomar contaminado. Quero saber qual a fonte que o Heraldo teve para poder buscar essa informação. Eu não tenho ideia, mas olha, eu vou dizer que não é difícil, não, viu? Eu compreendo perfeitamente a colocação de Heraldo, porque eu acho que é excitação. Eu já li muito a respeito de criminosos seriais, que o êxtase que eles têm quando estão matando uma pessoa é até superior a um orgasmo sexual. Eu não sei em qual ina que terminaria, em que parte, mas eu acho que existe algum tipo de química, alguma química que corrói a pessoa, que ela é levada para essas coisas mesmo. Porque a gente não pode conviver com isso, mas convive. Hoje tem uma indústria que ganha muito dinheiro fazendo fake news, muito dinheiro. As pessoas ganham muito dinheiro
fazendo fake news. Quando uma pessoa é candidata, ela já contrata um cara para poder fazer fake news, às vezes. Isso é Não, muito hoje diz que a popular. conta mais importante da publicidade é para o povo que faz fake news. Então, Silvana, chegou uma pergunta aqui interessantíssima para você, chamando você de Dona Silvana. É a Arlete de Orlando. Orlando está ligada aí no nosso programa. A Arlete pergunta: a senhora acredita hoje em dia em que fonte de notícias? Na minha. Sim, mas de onde vem, qual é a fonte? É CNN, é PBC, qual é? É o meu bom senso, porque mesmo... Mas aonde você lê? Aonde você vai mais frequentemente buscar informação? Eu vou na BBC, eu vou na Globo, eu vou na UOL, eu vou na Terra, eu vou na Bloomberg. Eu tenho também um site que chama Flipboard, que vai juntando assim, as notícias. E aí, então, esses são sites que eu acho sérios e até agora não quebrei a cara com eles. Também vou muito no boato.org para saber se aquela notícia é verdade ou não. Então, a gente coloca um pedacinho da notícia e se eles não têm a resposta, eles vão pesquisar. Mas, normalmente, eu tenho também me policiado muito em reproduzir as coisas que eu recebo. Aí, normalmente, quando eu acho que é uma coisa que é verdade, eu reformulo e faço um post meu. Eu não reposto o que as pessoas passam, porque eu só vou postar alguma coisa que eu realmente acredite. E eu acho que esse é um cuidado bárbaro que você está tendo, que bom. Mas é porque eu realmente estou muito chateada quando eu repassei 2 vezes notícias que não eram verdade. Isso me deixou um pouco traumatizada. E naquela época, quem me policiava eram os filhos. Eles me mandavam, isso não é verdade, não sei o que, eu fiquei louca com aquilo. Depois, eu tive um episódio recente, inclusive, que, graças a Deus, não era uma notícia bombástica, era uma notícia frugal, mas que eu fui enganado porque tinha todos os elementos plausíveis de uma notícia verdadeira e não era uma coisa bombástica, portanto, quando é bombástica eu já desconfio. Mas quem me corrigiu foi a Andréa, graças a Deus. Mas agora eu quero aproveitar essa deixa da pergunta que fizeram para que a moça de Orlando fez para você, Silvana. Eu quero perguntar isso, não tenho receio de dizer os nomes dos veículos, não. Quais são os veículos que você frequentemente consulta para se informar, Makuda? Bom, eu sempre, os tradicionais, que é o UOL, a Globo, Estadão, e também eu vejo tem bastante blogs, tem algumas páginas do Facebook, Terça Livre também, Antagonista, e eu tento buscar colher as informações de todos os locais para ver, porque hoje realmente eu estou participando do programa. A política do Brasil, e a gente tem visto bastante matéria tendenciosa, então realmente a gente fica bem na dúvida em quem acreditar e qual saber que é verdade ou não, né? Então eu busco as informações em várias mídias para poder tirar uma conclusão. Beleza. Você, Beto, que tem que lidar com milhões de fontes de informação o tempo todo para poder alimentar seus programas, as coisas que você também faz esse efeito peneira, salada, ou você já tem um elenco de veículos que você confia mais? Eu faço, mas eu queria só um minutinho a mais para poder falar, porque eu acho que em todos os veículos tem jornalistas seríssimos e que trabalham notícias. Eu não acredito em veículos grandes produzindo fake news. Pode até acontecer de ter uma manipulação vinda por outro lado, mas não pelos jornalistas. Eu acho que eu nunca vi jornalista dentro de uma grande redação fazendo uma fake news. Eu não vi. Pode existir, sei que existe, mas eu nunca vi. Eu geralmente acordo muito cedo, porque eu tenho 2 programas de rádio e escrevo para vários lugares. Então, eu leio todas as agências de notícias que a gente assina, Reuters, AP, F, um monte delas, já de madrugada. Então, ali eu começo a tomar noção do que está acontecendo no mundo. As notícias que eu tenho que fazer, eu checo antes. E acho que eu dou no rádio, por exemplo, que eu dou muito cedo, eu sempre checo. Mas eu acredito nas fontes que eu vou buscar. Eu, quando leio uma matéria na Folha de São Paulo, eu acredito na Folha de São Paulo. Eu, quando leio uma matéria no Estadão, eu acredito no Estadão.
Uhum. Então, eu, por exemplo, eu escrevi para o Estadão durante muito tempo e nunca me pediram para mudar uma vírgula, ou tendenciar para algum lado, nunca fizeram. Trabalhei no Jornal do Brasil quase a vida inteira e nunca me pediram para mudar uma vírgula. E olha que eram momentos que poderiam pedir, porque existia... Havia justificativa até para pedir. Exatamente, e nunca aconteceu. Então, eu não acredito que um jornalista de verdade, sério, aceite trabalhar desse jeito. Eu acho que a primeira coisa que ele faz é chutar o pau da barraca e ir embora. Os veículos podem ter compromisso. Hoje, até pouquíssimo tempo atrás, as pessoas estavam com o rancor da Globo. Aí, de repente, passaram a assistir bastante a Globo, porque a Globo faz um bom trabalho com relação ao coronavírus. E eu vou te dizer, eu assisto a Globo há muito tempo, eu acho que os jornalistas da Globo são excepcionais, são muito bons. Não vejo, pode ter uma tendência até de omitir, mas eu acho que não de inventar. Então, quando eu vejo essas coisas que começam essa celebração contra alguns veículos, eu, honestamente, não por defender apenas os jornalistas, mas também os veículos grandes. Ninguém é grande, ninguém se torna um veículo de grande imprensa do nada. O jornalismo foi construído... Nem mentindo, né? Nem mentindo. Nem mentindo. E hoje é muito comum você pegar os jornais e ver lá, isso aqui era fake news, isso aqui não era verdade. Por quê? Mas não foi publicado por aquele jornal, porque ali é obrigado a checar. Foi publicado certamente por algum outro ponto. E as pessoas acreditam, porque você hoje é mais fácil a pessoa acreditar no WhatsApp que o cara fala, olha, eu sou o tenente fulano de tal, eu acabei de ver um negócio que a imprensa não quer falar, mas vou dizer para você que conta uma história do Arco da Velha inacreditável. Mas aí você levantou a bola boa agora. Nós estamos vivendo no tempo em que um dos golpes mais comuns de internet são as pirâmides. O que é uma pirâmide? É um conto da carochinha, dos mais estúpidos possíveis, dizendo que você vai gastar um tantinho assim e ganhar um tantão assim. O sujeito acredita nisso porque ele é louco, idiota ou sonhador? Ariadne. Eu sou um pouco poliana, né? Você me conhece, você sabe, né? Então, eu acho que as pessoas são sonhadoras, sim, sabe? Então, quando elas entram num mesmo que a coisa... Desculpe, me perdoe, mas mesmo que a coisa tenha uma cara bem safada de que como é que eu posso gastar 20 e ganhar 200? De onde é que vão vir esses 180? Sim. Mas eu volto a insistir na questão da natureza humana, entendeu? A gente tem os nossos sonhos, a gente também tem as nossas ambições, as nossas ganâncias de vez em quando, e eu acho que as pessoas são levadas pela emoção. Então, eu acho que quando ela recebe uma fake news e ela não checa, porque veio de uma pessoa conhecida, como o Beto estava falando, uma pessoa que ela acha que é a fonte ideal, ela vai... Por quê? Porque ela acredita, né? Está dentro dela nisso, e provavelmente confirma uma opinião que ela tem, né Carlos? Então, com certeza. Isso é uma das coisas que me deixou muito preocupada quando eu comecei a escrever meu blog, porque eu queria passar uma verdade, eu não queria ter milhões de pessoas, e eu notei que quem tem sucesso é quem faz sensacionalismo, é quem inventa coisas, é quem faz micagem, macacagem, sei lá. Então, nesse negócio de fake news também, o pessoal faz uma chamada sensacionalista, aí eu já cheguei ao ponto de abrir e ter uma frase só escrita. Quer dizer, é para ter likes, é para ter views. É para ter views. Para a pessoa ganhar alguma coisa em cima disso. Pô, fica cansativo. Eu acho que nesses 60 dias que eu estou quarentenada, especificamente nessa situação, o que mais me cansou foi isso. Ter que peneirar o que é a verdade, o que não é, o que fazia sentido, o que eu deveria seguir. Por isso que eu disse, muitas coisas eu sigo pelo bom senso, porque não é possível. Sabe que eu acho, complementando... Desculpa, Silvana. Pode continuar. Pode falar. Só complementando, concordando com o que você está falando, e além dessa coisa cansativa da gente ter que peneirar, né, virou parte da nossa rotina, a gente não tem ainda a função de educar os nossos, né, sobre isso, e como os seus filhos, né, te alertaram, você vai e alerta a sua mãe, e a gente alerta os nossos familiares, porque cabe a nós também, sabe, trazer essa luz para as pessoas. Olha, se a gente não fizer, vai piorar, entende? Então, eu acho que a gente também ainda tem, dentro dessa luta diária aí, nessa guerra de fake news, né? Que a gente vive numa era que você não sabe mais, né? Se é verdade ou se é mentira.
A gente está falando do universo das notícias e o universo das crueldades humanas. E o universo onde as redes sociais são povoadas de fake news para destruir casamentos, destruir carreiras, destruir vidas, provocar suicídios de jovens gays, todo tipo de maldade. Quem pode falar um pouco sobre isso, que acompanha essas notícias, é Makuda, hein? Não, na verdade, quando você me convidou para participar desse bate-papo, eu venho, na hora, veio aquela imagem, eu não esqueço, acho que foi em 2014, acho 2015, 2014, lá no Guarujá, uma pessoa colocou um fake news no Facebook falando que uma senhora estava sequestrando crianças para fazer... eu lembro isso. Lá, e descreveu um retrato falado de uma mulher lá, e a população simplesmente achou uma pessoa e linchou ela na praia, lá no Guarujá, e aí, depois de 2 dias a mulher veio a falecer. Então, na hora vem essa imagem aí, como o poder do fake news, né, destrói vida. Por isso que foi o tema da minha chamada ali. Tem um caso também no Maranhão, que um menino gay de 16, 17 anos foi assassinado a pauladas pelos vizinhos, porque circulou nas redes sociais uma foto falsa, montada, do menino numa situação, vamos dizer assim, privada, com outra pessoa, enfim, da cidade. Era uma montagem, inclusive, grotesca, completamente, facilmente perceptível, mas a vontade de punir aquele garoto por ele seguir era tão grande que, acreditando ou não no fake news, virou um subterfúgio, virou uma motivação para se praticar o linchamento. E esse crime não foi nem investigado, porque também tem isso. Sim. Não adianta a gente achar que, eu acho muito engraçado, o mundo. O mundo não é Miami, o mundo não é Tóquio, o mundo não é Los Angeles. O mundo é o mundo, que tem o sertão, a Índia, os lugares lá remotos da China, pobreza enorme na África, e tem mais da metade da população do mundo não tem acesso à informação correta nem nada. Então, a ignorância exerce um papel fundamental no fortalecimento das fake news. Sim. Correto? Correto. Exatamente. Então, tem uma observação aqui da Mara Rúbia Sanfilippo para a Silvana. Silvana, eu não chamaria isso que você chama de fake news, mas eu acho até engraçado, vou botar aspas, viu, Silvana? Mara Rúbia, muito interessante isso. Eu chamo isso de estratégia da indústria em busca de visualizações. Fina. É que a Mara Rúbia e Dona Silvana para ver a reação dela. Não, a Mara Rúbia é uma pessoa fina, mas que isso irrita profundamente ao eleitor ou ao pesquisador. E eu sou apaixonada pela internet, eu fico louca com o trabalho que as pessoas se dão para perturbar a vida da gente. É impressionante. Bom, tem aqui para o Beto Moraes, a Maida Manes pergunta. Ela faz uma pergunta que não está assim, direcionada especificamente para ninguém, mas eu vou perguntar ao Beto, porque ele foi a pessoa que mais falou nisso. E o gabinete do ódio? Eu não escutei. O gabinete do ódio, que dissimula notícias falsas. Quer dizer, essa instituição que é montada em governos, em candidaturas políticas, os gabinetes do ódio, essas células que trabalham para o político em função de desconstruir coisas para, como você falou. Eu vou lá naquele ponto que eu fiz logo no início. As pessoas trabalham, na verdade, dentro desse sistema de criar fake news, para colocar dúvida em cima da verdade. A partir do momento que ela coloca uma dúvida em cima da verdade, aí você tem uma pessoa que você confia. Vamos botar um exemplo no Brasil hoje do próprio presidente. O presidente vai e acha, porque se você olhar para o Brasil de 1 ano e meio atrás, o Moro era o grande nome do Brasil em termos de credibilidade, prestígio, porque tinha acabado com o reinado do PT. Bastou o Moro sair que as pessoas criaram várias formas de criar fake news para o próprio Moro. E olha que eu vou te dizer, eu não estou defendendo nem Moro, nem Bolsonaro, nem ninguém. Mas eu estou defendendo o Moro.
Eu fico louco. Eu estou tentando ser imparcial, no sentido de mostrar o seguinte: criaram, no mesmo dia, uma série de coisas. Por quê? Porque o presidente se instalou com 300 ministros atrás dele, começou a trazer as informações que, no dia seguinte, só elas corriam. Por que elas corriam? Porque existe uma máquina, esse gabinete do ódio é uma máquina, que ele é mais mortífera do que muita metralhadora. As pessoas, na mesma hora, começam... Porque, olha só, eu nunca vi, aí vou repetir uma frase do Lula, eu nunca vi na história do país alguém falar meu presidente, meu presidente. Cara, ele é presidente de uma nação. Não é meu presidente, é presidente de uma nação. Então, não pode simplesmente acreditar porque votou. As pessoas votam, e não é à toa que ele está caindo na popularidade, não é à toa que o Trump está caindo na popularidade, porque quando você também leva a informação correta, uma hora a casa cai. A verdade um dia aparece. Aquela história de que a mentira contada às vezes vira verdade, não é verdade. Não, eu também concordo com você. Eu também acho isso. Mas tem muito mais perguntas, não está parando de chegar a pergunta aqui. A Ana Cláudia, não é bem uma pergunta, ela diz que a distorção da verdade é uma forma de manipulação comunitária, social e política. Como enfrentar isso, Ariadne? A manipulação das informações e da notícia. É possível ter algum tipo de defesa contra isso? Ai, Carlos, eu acho que sim, né? Eu acho que educação, né? Infelizmente, ainda toco nesse ponto que é difícil, porque, como você mencionou antes, muitas pessoas não têm acesso à informação, então é difícil a gente poder pensar que elas podem entender essas diferenças que a gente está falando aqui. Mas eu acho que educação, eu acho que essas conversas, esses debates que a gente está tendo aqui, pessoas como a gente, trazer essa luz, essas questões para outras pessoas também, eu acho que é assim que a gente se defende. E... Quer falar? Não. É porque tem uma pessoa aqui que está perguntando para você a mesma coisa, então eu ia dizer que você está respondendo a duas, a Ana Cláudia e também a Marina Suzuki. Eu acho, inclusive, Carlos, que eu acho que é nossa obrigação a gente se defender. Eu acho que as pessoas precisam se posicionar, elas precisam dar suas opiniões, elas precisam enfrentar essa guerra. Olha, tem uma pergunta sensacional aqui, hein? José Maia, não é José Maier, tá? José Maia de Boston pergunta para você, Beto, seu conterrâneo lá de Boston. A grande mídia tradicional, acabou? Não. Eu acho que não. Querem acabar com ela, mas ela não acabou de jeito nenhum. É ela que ainda sustenta a verdade nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Mas ele está perguntando aqui como tendência de negócio, como o modelo da grande mídia que se viu até 10 anos atrás. Aí sim. Eu acho que ela vai ter que se readaptar, vai ter que se reinventar. Como todo mundo vai ter que se reinventar em todo tipo de empresa, ela vai ter que se reinventar. Ela não pode mais achar que nós estamos nos anos 1910. Ela vai ter que chegar no ano 2020, saber qual é a tendência do público, porque formador de opinião vai continuar sendo. Agora vai ter que saber como levar essa opinião, levar essa informação. Vender o produto notícia é muito complicado. Vender o produto notícia é uma coisa, mas é uma necessidade que a população tem. Então, eu acho que se eles se reinventarem, eles vão conseguir dar a volta por cima. Porque existem veículos que se reinventam a todo instante e continuam sobrevivendo. Agora, você concorda, Silvana? Eu concordo, eu acho que a gente tem que ter pelo menos um norte. Veja bem, no Brasil, a gente se tu passa o dia todo sem olhar nada, que é difícil, né? Porque todo mundo está ligado em tudo, mas tu chega em casa, tu liga a televisão para ver o Jornal Nacional. Então, esse é um parâmetro. Dali que tu vai fazer o teu julgamento, se aquilo está bom, se não está, o que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que a mídia tradicional... Eu fui agente de viagem muitos anos e eu vim para os Estados Unidos em 97. Já quando eu vim para cá, se dizia que a agência de viagem estava no fim. Como também se diz que a grande mídia está no fim. Não está no fim. Porque alguém tem que organizar essa bagunça. Não é possível. Eu acho que mudou o veículo. Sabe? A gente, em vez de ter o jornal impresso, a gente vai no celular hoje e tem tudo. Você vê, a televisão tem para o celular, a Globoplay já tirou praticamente não sei quantos milhares de assinantes da Globo. Então, você vai ter que se reinventar. E até uma informação interessante, a gente teve acesso recentemente, por causa
do fato que a Globo é patrocinador nosso, o volume de assinaturas do Globoplay estourou nos Estados Unidos. Foi assim, uma curva totalmente ascendente. A quarentena deu esse boost, porque as pessoas procuraram informação do Brasil, queriam ter informação do Brasil, então houve uma migração surpreendente, um número exponencial de pessoas agora acompanhando nesse novo, mais importante órgão do corpo humano, o telefone. E por quê? Porque é uma forma de se reinventar, Carlos. Porque você pega o com telefone, certeza, com certeza. Você tem aqui, se você quiser ver a novela de 2002, você vai assistir. E as grandes corporações são quem tem estrutura e dinheiro para ter tempo e se reestruturar e se reinventar, enquanto, obviamente, vai ter um bocado de gente mordendo as canelas, porque é normal. Tem uma pergunta muito provocativa aqui para você, Silvana. E vem de uma pessoa que você conhece, a Anete Aslânia. Manda! Os tabloides americanos vendem horrores, repletos de fake e só continuam no mercado porque o povo compra. Oh, mas claro que todo mundo gosta de um bafão, isso não tenha nem dúvida. É verdade. Agora, o problema é assim, se o bafão não faz mal a ninguém, tudo bem. O problema é quando começa a ser de má fé e destrói a biografia da pessoa, aí vamos combinar que não é uma coisa saudável. Agora, eu não vejo problema de fazer uma chamadinha, mas dentro tem uma notícia que seja razoável, né? E eu tenho notado, eu acho que a Veja, que fazia umas chamadas, agora eles até não está aparecendo no meu Face, mas ela fazia umas chamadinhas que sempre eram atraentes. E, obviamente, quando tu entrava, não era exatamente aquilo que tu estava pensando, mas tinha um conteúdo, e um conteúdo bom, na minha opinião. Hoje em dia está tão difícil a gente falar que se tu fala o nome do veículo, daí eles te caem de pau em cima, porque aquele veículo é isso, aquele é outro. Então está complicadíssimo. Num dia só sou chamada de tudo, de comunista, de esquerdista, de direitista, de fascista. E enfim, loira de olho azul só falta chamar de nazista. Você falou olho azul aí, né? Essa pergunta não veio para você, tá, Ariadne, mas eu vou fazer a você, porque eu tenho certeza que você sabe disso. A pergunta é o seguinte, e o outro lado, a pergunta de Luiz Antônio, daqui de Miami, e o outro lado da moeda, quando é a celebridade e a pessoa que se vale dessas mídias para ganhar dinheiro ou notoriedade, não sei nem se isso se aplica, como é o caso da Meghan Markle e do príncipe Harry. Você está falando dos tabloides ingleses? Sim, da briga toda deles dois com os tabloides ingleses, deles se negarem agora a dar entrevista, deles dizerem que é aquela coisa, porque sempre os tabloides ingleses também não são fáceis, né? Não são fáceis. Mas o que ele está dizendo aqui é sobre quando é o reverso da moeda. Eu achei muito interessante isso. Em vez do fake news estar destruindo a pessoa está forçando a barra para gerar notícia verdadeira ou falsa, para com isso ter notoriedade, ter visibilidade, ter spotlight. Olha Hollywood, né? Hollywood está aqui do lado, né, Carlos? Quantas histórias de Hollywood a gente não sabe aí, de escândalos de pessoas famosas que hoje são líderes, influencers, bilionárias, porque, né, por causa de notícias falsas, né? Elas entraram na mídia com maior velocidade que qualquer outra coisa, né? Porque eu li, inclusive, quando você me convidou para participar do programa, fui dar uma pesquisada sobre fake news e eu li que a Universidade de Massachusetts de Tecnologia, a MIT, fez uma pesquisa com 126 mil pessoas e notícias e descobriu que 70% das notícias que essas pessoas passavam, 70% eram falsas. Então, 30% elas passavam as verdadeiras, mas 70% eram sempre as negativas. Quer dizer, mais uma vez, né? Que nem a Silvana falou, bafão todo mundo gosta, né? E bafão quando traz dinheiro... Mas quem compartilha a notícia errada é...
Cúmplice! Olha, nós estamos chegando pertinho do fim, eu não quero perder a oportunidade de fazer as perguntas, né, que as pessoas estão aqui ligando, e o objetivo maior é dar a oportunidade das pessoas ligarem, né? Deixa eu ver aqui. A grande notícia. Valéria Trauer diz: a grande mídia está tendenciosa, desvirtuando o objetivo de transmitir a notícia e sim tentando influenciar a audiência. Você vê a mesma notícia de formas diferentes, a mesma notícia em formas completamente diferentes. Já falamos nisso aqui. A Marcele Upson. Cheguei há pouco tempo e não sei se já foi debatido, mas os algoritmos têm um papel importante para traçar o perfil e relevância de informações ao eleitor. Quanto mais buscar um específico assunto, mais preso você está a receber aquele tipo de informação. É preciso que as pessoas saibam sair da bolha de notícias que são presas de acordo com as suas preferências. É um tema, né, Beto? Vou ter que fazer um curso de pós-graduação de logaritmo. Eu acho que é uma forma, é um bom tema, é bem falado. Eu acho até que a gente comentou um pouquinho isso aqui já de alguma forma. É como você vai saber escolher o que você quer ler, onde você vai procurar para ler. Você é uma presa fácil. Hoje, a tecnologia permite jogar uma isca e você vem, você pega a pessoa. Agora há pouco ela estava falando que a Veja lançava umas manchetes e ela corria para dar uma lida. Hoje, a tendência é que você busque o leitor dessa forma. Você tem que buscar uma maneira. Aí eu volto na posição lá atrás que eu falei. A notícia, ela continua sendo como água. Se você não souber a fonte, vai tomar contaminada. A pessoa tem que saber se identificar com algum grande veículo, algum tipo de veículo que satisfaça ela e que ela acredite. Se ela não acreditar, não adianta nada. Pergunta final, rodada final. Nós estamos nos minutos finais do programa e a gente cumpre o horário aqui. Eu quero agradecer. A gente está explodindo de pergunta, mas infelizmente não dá para prender esses convidados. Todos eles, pessoas atarefadíssimas, estão em quarentenas apuradíssimas, entendeu? Então, e eu não tenho dinheiro para pagar além do acerto de 1 hora que eu fiz com vocês. É um cachezinho de R$100, tranquilo aí, pelo amor de Deus. Mas a pergunta que não quer calar, olha, só avisar, Marcelo Upson, ótimas perguntas que você fez, uma pena que a gente não possa fazer, Luigi, Paulo Oliveira, Janete, enfim, muita gente acompanhando e ligando, mas a pergunta que não quer calar. Vocês realmente acreditam que em 2020 existe imprensa imparcial? Ariadne. Não acredito. Eu acho que vai sempre... Todo mundo tem uma tendência, né? De qualquer maneira. Acredito no ponto que o Beto falou, acredito nele como jornalista, mas eu acho que todo mundo sempre coloca, qualquer jornalista ainda vai colocar as fontes que ele... os recursos que ele procurou, que, né? Não sei. Puxar a brasa para a sua sardinha. Exatamente, eu acho que a gente tem que procurar as bias, as tendências diferenciadas, e aí a gente forma a nossa própria opinião. Você, Macuda? Eu acredito que muitos jornalistas, muitas mídias, muitas empresas e mídias são sérias, mas infelizmente tem algo maior que manda também. Então, o que é esse algo maior que você mexeu os dedos aí? O faça-me rir. Faça-me rir. O faça-me rir, mas falando sério agora, acho que tem muito interesses, tantos políticos, tantos financeiros também por trás. Então, eu particularmente acho que é complicado hoje. Né? Silvana. Eu também acho que é complicado e acho que a tendência do ser humano é realmente escrever aquilo que ela acredita, mas eu achei legal o que o Beto falou. Ele trabalhou, por exemplo, a Folha de São Paulo, que eu acho hiper tendenciosa, na minha opinião, e eles que trabalhou no veículo... Não, no Estadão. Ah, no Estadão, eu pensei que fosse na Folha. Porque eu acho que assim, é a mesma coisa como quando a gente acredita em Deus, a gente não consegue ver, às vezes, ou pensar a grandiosidade dele, porque nós somos pequenos. E no jornalismo... Também o jornalista ele tem que se adequar à linha editorial da empresa que ele está vinculado, que não deveria ser.
Só que aí o Makuda falou que tem os interesses políticos, tem os interesses econômicos, então fica difícil. Eu acho que o total isenção não acontece. Daí está na gente de fazer aquela peneirada. E para mim tem sido um grande exercício, porque muitas vezes eu sou contra aquilo que ele está falando, mas eu tento me botar no sapato dele, do jornalista, e tento pensar como ele pensa para ver se faz sentido o que ele está falando. Muitas vezes até eu posso concordar, mas eu continuo tendo... E eu acho difícil isso também, porque para padronizar um mundo inteiro, é tanta gente, a gente vê pela propaganda do coronavírus que a Globo está fazendo, ela fala para o cara que, como eu, no primeiro dia já sigo, e para aquele cara que continua fazendo balada hoje, 60 dias depois. É difícil, é muito difícil. Beto. Eu acho o seguinte, por exemplo, eu me tornei até, poderia me dizer, um pouco tendencioso, porque eu defendo os imigrantes dia, noite e madrugada aqui. É uma tendência. Então, as pessoas podem até não gostar. Eu até ouvi outro dia, a pessoa falou assim, nossa, você é muito de esquerda, defende muito imigrante. Mas se isso é ser de esquerda, eu sou de extrema esquerda, não me importa. Agora, eu acho que todo mundo tem uma certa tendência. Agora, quando a gente está escrevendo, essa imparcialidade, eu acho que ela flora. Eu não vejo muita... A gente pode colocar um pouquinho, mas eu sempre tento pegar os dois lados. Eu pego os dois lados. Obviamente que a gente vem, como ela falou, a gente vem com uma certa tendência, porque a nossa linha de pensamento é uma, talvez a gente foque em buscar informação por aquele lado, mas tem que buscar do outro também. Existe a tendência, existe. O jornalista tendencioso, muitas vezes, o é, mas nem todos deveriam ser. Agora, é óbvio que a gente não tem como garantir isso. Agora, eu aí vou com todos vocês. A gente tem que confiar em algum produto, algum veículo, em algum jornalista. A gente tem que saber onde buscar. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês 4. Foi um prazer, uma honra estar com vocês, poder conversar, trocar ideias, ideias de qualidade com pessoas que pensam, que raciocinam e que estão entregando o seu tempo aqui em benefício de ampliar o conhecimento, iluminar mais, abrir mais as cabeças, porque é conversando que a gente se entende. Lembram disso? E eu quero agradecer a Makuda pelo carinho de pular da cama aí no Japão para atender a gente aqui no Batata Quente, a Silvana Mamandelli aí na sua belo apartamento em Norte Miami Beach, a Ariadne, que não fica atrás, maravilhosa na casa linda que eu tive a oportunidade de conhecer lá em LA, e o nosso querido Beto, que está em Orlando também, nessa cidade que agora está voltando a reencontrar sua natureza de centro mundial de turismo, ele que vive falando para os imigrantes brasileiros. Eu também, viu, Beto, sou radical militante pró-imigrante, e se isso fosse de esquerda, eu também sou. Entendeu? Se for assim, que agora qualquer pensamento social que você tiver, até se você é a favor do Universal Healthcare, você é comunista. Quer dizer, me faça uma garapa de cana. Mas, Beto, muito obrigado, Ariadne, muito obrigado, Silvana, muito obrigado, Makuda. Olha, beijo para vocês. Não desliguem ainda, porque eu quero dar o recado final. Amanhã, o Fox Brasil está celebrando o Dia Mundial da Língua Portuguesa, com um programa especial, às 20h30, com a exibição do documentário Brasil com S, do Projeto Brasil em Mente, já eu deixo você falar, Makuda, do Projeto Brasil em Mente, que está sendo oferecido a vocês através de um esforço do Conselho de Cidadãos da Flórida, da American Organization of Teachers of Portuguese e da Fundação Fox Brasil. Não percam amanhã neste horário. Amanhã não tem batata quente, porque a batata quente é na quarta-feira com o professor Pachecão. Makuda. Não quero ser egoísta, eu quero que você dê 30 segundos para cada um das considerações finais aí. Pode fazer, claro. Começa então por você. Na verdade, é só um toque. A gente vê muito, acho que todo mundo aqui trabalha com mídia ou marketing de alguma forma, e a gente consegue identificar as fake news pelas postagens um pouco grotescas. Você vê que é montagem, né? Então, eu acredito que é um toque para o pessoal, né, se policiar mais.
não confiar somente naquela postagem, naquela matéria, buscar informações de outras mídias, de outros veículos também, para você poder estar aí escapando, né, de cair numa armadilha. É só esse toque da minha parte. Valeu, ótimo, ótimo. Você, Silvana, tem um toque final? Bom, o meu toque final é que, para evitar as fake news, se você lê uma fake news, está escrito bom senso, com C, então não é verdade. Açúcar com 2 S's. Açúcar com 2 S's. Pode tirar da linha que está mal. Ariadne. Eu só queria dizer que eu adorei tudo isso aqui. Eu acho que você está num caminho maravilhoso, Carlos, de trazer informação, o debate, as opiniões diferentes para um lugar só. Então, minha mensagem é para você agora, tá? Muito obrigada pelo convite. Beto. Olha, eu quero agradecer muito ao convite também, pedir para as pessoas continuar acreditando no jornalista, e o mundo precisa de médico, enfermeiro e jornalista. Eu tomara que vocês consigam fazer isso. Obrigado, pessoal. Batata Quente, quarta-feira, professor Pachecão. Alegria na esquizofrenia. Prazer, pessoal. Um abração a todos. Prazer. Um abraço do Japão.